Boa noite! Está começando mais um Além das Quatro Linhas, agora num horário novo, dia novo, nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. Muito boa tarde, Adrian Wozniak. Boa tarde, Guilherme Coimbra. Boa tarde, companheiros aqui do Além das Quatro Linhas. E boa tarde para você. Vamos falar muito de futebol hoje. Matheus Gripe. Boa tarde, Coimbra, colegas de mesa. Você que nos acompanha nesta tarde fria de quarta-feira aqui em Curitiba. Comentar essa rodada insana da Libertadores, né? Lucas Capanema. Boa tarde, Guilherme Coimbra, aos companheiros, a você que está nos assistindo. Rodada com cenas lamentáveis, né? Pra gente estar comentando aí, então... O que mais vai ter hoje as cenas lamentáveis? Bastante. Gabriel Belo, muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme Coimbra, boa tarde a todos os amigos. Muito assunto hoje pra gente comentar, né? Uma semana cheia de futebol e de muita confusão também, que não seria citar. Pois é, tivemos rodada da Libertadores ontem, bola rolando pro Atlético Paranaense e Flamengo, para Palmeiras e Peñarol, também teve o Galo, né? O Galo venceu a sua partida, 2-0. E vamos começar então já mostrando a vitória do Furacão, o Atlético que venceu o Flamengo por 2-0 e agora assumiu a liderança do grupo da morte, está a um passo da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Aí a partida do Furacão contra o Flamengo na Arena da Baixada. O primeiro gol do Atlético aí na cobrança de falta do Rosseto. Arena que recebeu um bom público, né? Mais de 38 mil torcedores. 36 mil pessoas. 36 mil pessoas. Um público muito bom, um mosaico bonito, né? Sou louco por ti. Aí, ó. Bonito também o gol, né? Apesar que Gol, pichotada do Muralha, hein? Esse gol gerou polêmica, né? Muita gente falando que teve falha do Muralha, outra falando que teve falta ali do Eduardo da Silva, né? Então, mas eu creio... Falha do goleiro, né? mas foi mais pra falha do que pra falta. Né? Ajuda nós, né? Ajuda nós. Aquela desculpinha básica. Aí o gol do Thiago Heleno, convenhamos, né? O Muralha, pelo amor de Deus. Será que ele caçou aquela borboleta que ele tava procurando? Caçou ali? muito. Perdeu o tempo da bola. Goleiro de seleção, É. Há controvérsias, né? Tem gente que disse que o cara que deu o apelido pra ele de Muralha foi o mesmo que deu o apelido de Belo pro Belo. Faz sentido. Aí eu já não concordo. Acho que a gente já O outro Belo aqui, o outro Belo não gostou. O Guilherme, me corrija se eu estiver errado, mas o Thiago Heleno era dúvida antes do jogo, né? Isso, exatamente. Sentiu a coxa no treino de terça-feira. E aí agora o gol do Felipe Gedós. G2 titular incontestável nesse time, né? Não tem o que ele falar. estava com alguns problemas físicos, né? Tava voltando, por isso não foi titular. E por isso entrou o Douglas Coutinho jogando, mas o G2 entrou no segundo tempo e mostrou que merece ser o titular, né? Ele é um grande jogador. E aí eu faço a pergunta que eu tinha feito segunda-feira no rádio. Onde é que entra o Guilherme nesse time? Então, isso eu acho que vai ser um debate aí pra frente daqui a pouco, mas o Guilherme é um cara que tá chegando aí. Eu entro bem nesse time. Entra bem? Entro bem. No gol do Gedós. Joga muito. Ele que, na Libertadores, principalmente, ele tem se destacado, né? E foi uma jogada bem trabalhada, né? Porque o Eduardo, ele ganha ali na dividida, depois o João Pedro dá um corta-luz muito inteligente e o G2 chega batendo. No momento em que o Atlético era pressionado pelo Flamengo na partida. E agora aí o gol do Flamengo, falha defensiva do Atlético, mais uma bola aérea, sempre levando gol na bola aérea na Baixada, e aí o gol do William Arão. Jogo que não deu pra respirar, né? O Atlético fez 2-0, o pessoal começou a achar que tava mais tranquilo, mas passou um minutinho, saiu esse gol do Arão. E os últimos minutos teve Muralha na área, teve uma pressãozinha, mas no final deu tudo certo pro Atlético. Teve um chute ali no finalzinho que passou do lado do pé da trave, né? Teve bola na trave com o Damião, né, também. Um gol incrível que o Damião perdeu também sem goleiro. O que já virou pro Leonardo. Jogo, tecnicamente, uma equipe muito forte do Flamengo. Acho que foi bom, estamos satisfeitos, acabou. A partir de agora é pensar no jogo de domingo contra o Curitiba. Parabéns aos jogadores, parabéns à torcida. Como nós havíamos falado, a atmosfera foi linda. E acho que merecemos aí pela luta, pelo trabalho e por acreditar. Como você falou, aquele que é considerado ainda somos, né? O patinho feio do grupo está conseguir fazer coisas grandes, enfrentando adversários dificílimos, com muito historial, com muita qualidade, como foi hoje o Flamengo. Parabéns à equipe do Flamengo, tem uma grande equipe, tecnicamente muito forte.
palavras do técnico Paulo Autor. O Atlético foi a 7 pontos agora no grupo 4, é o líder, o segundo é o Flamengo com 6, a terceira é a Católica com 5 e o quarto São Lourenço com 4. O Atlético agora tem na próxima semana o São Lourenço na Arena da Baixada e fecha contra a Universidade Católica fora de casa. Mas se o Furacão vencer o São Lourenço na Arena da Baixada na próxima semana, aí o Atlético encaminha sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. Antes de abrir aqui para o debate do pessoal, só uma coisa que é muito importante é o Atlético segurar essa primeira colocação, porque o Atlético tem se mostrado muito forte, aliás, sempre foi forte dentro da Arena da Baixada, né? E essa primeira colocação, estando entre os melhores primeiros colocados, tem essa vantagem de decidir sempre jogando na Baixada. Talvez não seja o primeiro colocado geral, mas manter pelo menos a primeira posição no grupo é fundamental para o Atlético. Não poderia estar mais embolado esse grupo, né? 7, 6, 5, 4 pontos, o Lanterna tem 4, ou seja, mas tudo se encaminha para que os brasileiros consigam essa tão da classificação. Apesar da derrota, o Flamengo eu acho bem forte e o Atlético... Flamengo e o Atlético nem se classificam, sem sustos, eu acredito. Eu acho que vai manter o Atlético em primeiro ainda, Flamengo em segundo. Acho que o Atlético consegue a primeira colocação nesse grupo. E impressionante, né? Um Atlético que um pouco desacreditado no começo, mas que foi passando na pré-Libertadores, ganhou força na pré-Libertadores, chegou amaciado ali na fase de grupos e agora tá deitando e rolando. Tá bonito de ver o Atlético. Acho que o grande mérito desse Atlético Paranaense é ser um time eficiente, né? Ele chega pouco ali às vezes, em algumas partidas, mas ele chega e faz. E coisas que, por exemplo, o Flamengo ontem chegou muito mais que o Atlético, mas não conseguiu fazer, desperdiçou várias oportunidades. Então eu acho que esse é o grande ponto do Atlético Paranaense, que tem conseguido chegar e finalizar, fazer os gols que precisa ser feito e defensivamente o time do Atlético Paranaense é muito organizado. Então acho que o segredo do time, o segredo do sucesso, por enquanto, do Atlético Paranaense tem sido esse. Conseguir ser um time efetivo na frente e ter uma defesa ali regular que consegue segurar bem o jogo. E vendo também pelo jogo de ontem, acho que pela primeira vez na história do futebol eu fiquei satisfeito de ver um time tomando um contra-ataque no primeiro tempo, porque mostrou que o Atlético estava em cima, é um time muito seguro, que tem essa questão defensiva muito apurada e que dificilmente se arrisca. Então foi bom, de certa maneira, ver o Atlético se arriscando e se jogando mesmo para cima do Flamengo. Um jogo muito intenso, o Atlético e o Flamengo começaram como ali francos atiradores, né? O Flamengo um pouco mais calculista, mas também atacando. O Guerreiro, uma grande participação, está em um ótimo momento, faz um grande ano, né? E um Atlético que foi eficiente nas chances que teve, em exceção daquela do Nicão no comecinho, 5 minutos ele jogou na trave. Mas o Atlético manteve um ritmo bom durante toda a partida, o que é raro. O Atlético geralmente abre o placar e acaba recuando um pouco mais. Isso aconteceu mais ali pelos 35, quando o Flamengo realmente jogou muito para cima, né? O que é bastante natural. Mas é uma postura que agradou muito um Atlético que entra com muita confiança agora para os próximos jogos. O que é curioso aqui, o Atlético levou nesta fase de grupo 5 gols até agora, mais os das primeiras fases, né, chamadas pré-Libertadores. O Atlético levou ao todo 9 gols dentro da Libertadores. Desses 9, 6 foram dentro da Baixada e todos eles com bolas aéreas. Esse tem sido o grande problema do Atlético na competição, né, Matheus Grito? Pois é, ontem o Atlético, na verdade, acho que deu um pouco de sorte, assim. Ele teve seus méritos no ataque, mas também deu a sorte do Flamengo ser incompetente na hora de finalizar. Teve bola na trave, teve a defesa do Everton, teve lance inacreditável com o Damião, e o Atlético conseguiu tomar apenas um gol ali no bate-rebate ali, a bola ficou solta, mas já no final do jogo, sem muito tempo de reação pro Flamengo. Agora, é algo que o Autuori precisa trabalhar urgentemente. Vai chegar uma hora que essa bola parada vai custar caro ao Atlético. E é estranho, né? Porque a zaga do Atlético é muito boa. E os zagueiros do Atlético são muito altos. Então, ficar levando gol de bola parada, assim, todo jogo é complicado. Não tem explicação, né? O próprio Paulo André, que é um jogador que tem as suas limitações técnicas, é um jogador que, pelo alto, sempre foi muito eficiente, até impecável em certos momentos. E o Thiago Heleno também tem a questão física, ele é um cara muito imponente nessa questão aí de você estar ganhando pelo alto, e é uma questão que está pegando o Atlético. E era algo que era um ponto forte no passado e que esse ano está sendo um ponto fraco. Então é algo que tem que ser trabalhado de forma urgente, porque é um time que depende muito da sua defesa. E, por sinal, a melhor defesa do ano passado, junto com o Palmeiras, campeão brasileiro, né? Então o Atlético... Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, tem que se cuidar defensivamente.
Vamos girar aqui um pouco a fita. Vamos continuar falando de Libertadores, mas vamos para o Grupo 5, outro jogo de outro time brasileiro. O Palmeiras entrou em campo ontem para jogar contra o Peñarol, pelo Grupo 5 da Libertadores. Foi até Montevidéu para encarar o Peñarol, venceu de virada por 3-2, num jogo que ficou marcado pela violência, pela polêmica e também, lógico, por essa virada histórica do Palmeiras. Aí o Palmeiras e o Peñarol. No primeiro tempo, o Palmeiras muito apático, né? E foi um jogo marcado por uma pergunta também, né? Por que o Willian não jogou? Essa pergunta aí, primeiro o Peñarol abrindo o placar. Foi falta no Mina, a opinião de vocês? Foi falta. Foi falta, mas acho que ele acabou fazendo uma cena muito maior do que... Ele valorizou, né? Valorizou, Eu se acho jogou... Ele valorizou porque ele foi puxado e se projetou pra frente, Houve né? a falta, mas Zagueiro nunca pode cair daquele jeito, cara. Eu acho que zagueiro, por mais que tenha sofrido a falta, ele tem que ir até o final do lance, cara. E aí, ó, o gol do Arias, segundo gol do Peñarol, falha defensiva do Palmeiras. O Palmeiras que entrou em campo ontem com 3 zagueiros. Edu Dracena, Mina e Vitor Hugo. Esse foi o esquema no primeiro tempo, um esquema bastante contestado. E aí, no segundo tempo, o Eduardo Batista mudou toda a equipe no intervalo, colocou o Willian, fez esse golaço, Nossa, né? que golaço, né? Que categoria que ele domina a bola. E aí provou-se a superioridade, pelo menos técnica, do Palmeiras, né? O Willian que vinha de um ano muito contestado ali no time do Cruzeiro e não conseguia mais fazer gol, estava numa fase complicada e se reinventa agora no Palmeiras como uma opção muito importante de elenco. Agora, ninguém discute a qualidade do Borja, mas até agora o investimento Não valeu, não né? pagou. Aí o Mina subindo no meio dos 2 zagueiros. É impressionante como o Mina tem mais Artilheiro. cacuete que muito atacante pra subir na área, né? Foi uma direta para o grafite? Pra alguns. Não só pro grafite, como pra alguns atacantes. Alguns. Inclusive o próprio Borja do Palmeiras, né? Acho que poucos atacantes cabeceiam como o Mina no campeonato no futebol brasileiro hoje, né? Não, e ele tem um senso de posicionamento também na área que é impressionante, né? Agora, não sei se é a vontade, se é o preparo físico, o que a gente pode explicar esse Palmeiras, mas que a equipe cresce no segundo tempo, isso é inegável. O jogo da Libertadores Aí o segundo gol do Willian. parece que se apaga no primeiro tempo, né? Isso aconteceu recentemente contra a Ponte Preta. Aconteceu ontem mais uma vez, mas no segundo tempo, dessa vez acordou pra... E aí o Tietchan que mudou o jogo, ó, chute de fora da área. Tá vendo? Entregou também o goleirão, né? Pelo amor de Deus. Mas, um Palmeiras que venceu o Peñarol podemos chamar de... Teve uma prorrogação ali, teve esse tempo normal. A prorrogação foi outro tipo de esporte. Mas, depois da vitória palmeirense, aconteceu isso aí, ó. Cenas lamentáveis no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Aí, ó... Bom, é aquela coisa típica de uruguaio, né? E os uruguaios imploraram para que o Felipe Melo desse aquele soco que ele deu, né? Não. O cara ao máximo. Não, e o cara Ele foi sabendo provocando, daí quando ele deu, ele, né, levantou o braço, fingiu que... É como se ele não tivesse indo pra cima pra brigar, né? Aham. Ele tava indo ali pra dar um beijinho no Felipe Melo, um abraço. Teve uma imagem interessante hoje Ó, que é do Borja. Acho que é agora. Olha lá, ó. Ele vai pra cima, ó. O Zé Roberto tenta segurar, mas tentam não tirar. ia dar muito certo, né? Mas, ó. Só que aí que tem um negócio também. Esse é o momento, ó. Tá certo que não dá pra dizer que, ó, olha o Felipe Melo. Ele prometeu tapa na cara de Uruguai e deu soco, Com rapaz. responsabilidade. Com responsabilidade. Com muita responsabilidade que ele deu esse soco. Responsabilidade. Tem um momento curioso nessa briga que é quando todo mundo vai pra cima do prazo e o Borja tá andando pelo lado dele ali tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Mas Achei o- sensacional essa imagem. Rendeu alguns memes essa imagem, inclusive. Mas o Felipe, ele foi muito E aí ele foi inteligente. cercado, ó. Agora ele muito foi inteligente. cercado. O jogador pegou até tem um cara que até pegou, acho que foi o Ramon Arias, o autor do segundo gol. Ele pega a bandeirinha de escanteio. Só que daí acho que ele percebe que o que eu vou fazer com isso aqui, né? Porque a bandeirinha de escanteio, na verdade, ela é flexível, não deve nem doer, né? Bater com aquilo lá. E aí mas aí os jogadores tentando separar a briga. O curioso é que mesmo quando eles cercaram o Felipe Melo na beira do alambrado, nenhum teve coragem de dar o primeiro, né? E o Felipe não baixou a guarda. É isso que eu ia Vai. falar, ele foi muito inteligente. Ele ficou só esperando. Se alguém me dá, eu devolvo, mas... No início do lance, Graças a Deus, né? no início do lance, ele meio que parece o Anderson Silva com a guarda baixada, né? Aquela O marra. cara assim, vem, não sei o que. Porra, Felipe Melo tem até pinta de... Agora, todo esse clima já foi criado na coletiva de apresentação do Felipe Melo, quando ele falou aquela icônica frase: se tiver que dar tapa na cara do Uruguai, eu vou dar. E deu, né? Deu soco
com responsabilidade, graças a Deus, né? Como ele gosta de dizer, Como- mas deu, né? Como diria o meme que tava rolando na internet, a gente trocou uns socos ali, glória a Deus por Glória isso. a Deus né? por isso. Deus tem regenerado ele, graças a Deus. Graças a Deus. Isso que ele foi regenerado na Imagina se semana não tivesse, passada, né? Imagina se ele não tivesse sido regenerado, ele tinha que tirar uma arma dali e dar um tiro no cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que uma coisa lamentável também que aconteceu foi fecharem os portões, né, pro time do Palmeiras. Tudo ensaiado, tudo Que ensaiado. coisa mais ridícula, né? E os relatos de quem tava lá é que a polícia, eram poucos policiais, quem fazia contenção na arquibancada, também teve uma confusão na arquibancada, eram seguranças particulares, aqueles stewards, né, que ficam com aquele coletinho, e quando deu o quebra-pau, não tinha o que fazer. Ou seja, o despreparo total, o contexto dava indícios de que algo errado sairia. Desde 2014, no Uruguai, eventos esportivos não tem policiamento dentro do estádio. A polícia não é obrigada a estar participando de eventos esportivos. Fico imaginando como é que é um clássico no Uruguai sem polícia dentro do estádio. O Nacional e Penharol, por exemplo. No Nacional e Penharol é inviável que aconteça, né? E se fosse, né, se os jogos que acontecessem no Uruguai fossem um exemplo que não tivesse confusões, a gente até podia entender não ter policiamento, mas o histórico é lamentável, né? Com o Penharol, inclusive, né? Teve amistoso aqui na arena, eles brigaram. Teve contra o Flamengo. O que esses caras eles pensam? Eles vão pro MMA, não fica no futebol. Não é. Aquele jogo do Penharol com o Atlético teve manchete relacionada à violência. É. E ao futebol não teve E muita era coisa. amistoso, né? Foi 0x0, um jogo Amistoso. que terminou 0x0. Se não me engano, foram 3 ocasiões de briga durante o jogo Penharol e Atlético. Então, quer dizer, é um time que tá pronto para isso. Mas tem uma coisa também que eu sempre digo, e eu acho que ontem ficou muito claro. Muito se falou que, brasileiro, o Felipe Melo não tá, tinha um 10 pra cima dele, ele se defendeu. Eu também acredito que ele tenha se defendido. Mas é impressionante como o brasileiro não tem preparo psicológico para disputar uma Libertadores, né? É impressionante. O brasileiro cai na pilha sempre cai na pilha. Acho que... Mas acho que nessa ocasião não tinha, né, como também, porque os caras foram por todo mundo pra cima. Acho que não tinha como ele correr também, né? Mas eu acho que o despreparo dele foi ter dado aquela entrevista no começo do ano, totalmente desnecessário, ter falado aquilo que ele falou, né? Da tapa na cara de uruguaio, que acabou provocando tudo isso, né? Os caras, já no primeiro jogo, já chegavam mais firme nele e ficou meio que evidente que ia acabar assim esse jogo agora no Uruguai. E o Palmeiras mostrou no segundo tempo que quando se preocupa só em jogar bola, é muito superior. É muito superior. Manteve a cabeça no lugar, o Batista fez o que deveria ter feito no começo do jogo e virou a partida. Com certa tranquilidade, sabe? Então, quando se preocupa em jogar bola, o Palmeiras sabe o que fazer. Se entrar na pilha, é pior. E falando em Batista, né? Que entrevista no... Nossa. aquele desabafo. Daqui a pouquinho nós vamos passar a entrevista Daqui a dele. pouquinho vai ter Daqui a entrevista. pouquinho tem a entrevista do Eduardo E- Batista. Entrevista. O que diz muito sobre esse universo do jornalismo esportivo que muitas vezes virou, né, mais fonte de fofoca mesmo do que você está comentando o jogo taticamente ou analisando da forma como deve ser analisado. Né? Eu não lembro de um treinador tão bravo assim quanto o Cuca em 2010 no Corinthians e Cruzeiro lá no Pacaembu. Aquele do pênalti, lance né? polêmico do Gil em cima do Ronaldo. Mas o Cuca bateu na mesa e tal, mas não tava no tom exaltado que o Batista estava ontem. Acho que é uma coletiva histórica do Batista. Um jogo histórico, né? É, um jogo histórico, todos todos os os fatores. sentidos. Mas um ponto dessa partida, até voltando um pouco para o que o Lucas estava falando, é que nitidamente o Uruguai estava ali para cavar a expulsão do Felipe Melo, para tirar o Felipe Melo talvez se ele não tivesse acertado aquele soco, a confusão não teria, né, ido tão longe, assim, até refletiu nas arquibancadas do estádio. E outra coisa também que vale ressaltar é que o Felipe Melo no Brasil foi chamado de macaco. De novo no Uruguai, né? Ofensas raciais contra o jogador, né? Ele foi vítima de racismo, nada se fez, e aí deu o que deu no segundo jogo. E A assessoria dele, nessa tarde, confirmou que ele, de novo, lá no Uruguai, sofreu ofensa racista de novo. E agora, mas pensando no Felipe Melo, se a gente pegar o precedente aberto no caso do Berrio, do Flamengo, o Berrio também teve um caso de agressão nessa Libertadores e ficou suspenso 3 jogos. Não sei, acho que a punição do Felipe vai ser ou no mesmo nível ou até mais pesada, porque por mais que ele tenha se defendido, e eu acho que ele fez certo em se defender, foi um soco, querendo ou não.
Ele acertou muito bem o soco, inclusive. Ele bem dada a porrada. Não, e uma coisa que eu tava até brincando hoje, rapaz, tem que ser muito macho, né? Eu não iria pra cima do Felipe Melo, mas nem de brincadeira. Nem se fosse pra cavar, mas o cara foi ali e deu a cara a tapa, tipo, bate. Pô, nem com 9 parceiros juntos eu ia. Dependendo do dinheiro que me pagassem, né? Se pagassem, quem sabe, um transplante dentário também, incluso, tudo isso. Já que o assunto aqui virou a coletiva do Eduardo Batista, esse clima quente no Penharol e Palmeiras não foi só em campo nem nas arquibancadas, foi também para a coletiva de imprensa após a partida. O técnico Eduardo Batista ficou bem exaltado com as declarações que saíram na imprensa ontem, vindas do jornalista Juca Kfouri, da ESPN e do UOL. Confira o que o Eduardo falou, soltou o verbo, estava meio exaltado, homem. Até aproveitar a sua pergunta, essa semana eu sou um cara muito educado e respeitador, vocês estão lá o dia a dia, a gente respeita bastante, mas algumas coisas colocaram sobre a minha pessoa que vai além do campo, além de você colocar a parte tática, né? Se substituiu mal, eu entraria assim, se entraria assim, isso aí a gente respeita. E eu escutei, né, e de uma pessoa importante que é um cara que eu já admiro e sou fã há muito tempo, em falar que o Roger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Matos escalou e eu era um treinador maleável. Sou um cara muito sério, batalhei para estar aqui, então exijo respeito. E essa pessoa não falou da fonte, falou que não podia falar fonte. Eu sou responsável, eu vou falar minha fonte. O William não jogou porque ele não treinou. Depois do jogo da Ponte Preta, ele foi treinar 4 horas antes do jogo contra a Ponte Preta. Ficou uma semana sem treinar. Por isso que ele não jogou. E eu resolvi pelo Roger Guedes. Então, pessoas que colocam isso têm que ter responsabilidade. E se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Fala quem que falou. Fala quem que falou que eu saí de mão com o Roger. Então, essas coisas. Estou falando com um cara sério, que respeita. Vai errar, vai acertar, você vai me questionar numa substituição, você vai me questionar numa escalação. Pô, é do futebol. E eu vou tentar me defender e defender a minha ideia. Mas estão falando com um homem que vocês conhecem a minha família, meu pai é sério e eu venho de um cara sério. Respeito cada um de vocês aqui e você está lá, né? Um exemplo de você, né, os diaristas, e estão lá. O dia a dia, e eu tento respeitar, tento passar o máximo de informação, mas falar mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem, você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo, se ganhou uma eleição nos Estados Unidos, com mentiras se ganhou uma eleição, e isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte, fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó. Se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi. Discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito. E pode falar o que for. Pode criticar o que for. Então, hoje o futebol está parecendo revista de fofoca. Então, quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, puta, isso machuca pra caramba. Mas eu vou falar, é o momento que eu tenho pra falar. Eu vou falar de futebol, a partir de hoje. Nem adianta perguntar de pressão, se o Roger brigou com o Mané, se o Mané brigou, eu não falo mais. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Senão vai queimar a pergunta. Posso até me dar mal com o que eu tô falando. Mas estão falando com um homem sério aqui, que fala do coração, que age no coração. Muita palhaçada, muito neguinho querendo aparecer, O William não jogou por causa disso. É muita palhaçada! O William não jogou por causa disso. Que encerramento. Ele encerra. Calma, é como se nada tivesse acontecido, né? Porque pegar só essa parte da coletiva e perder tudo, né? Ele tá ali com os nervos do Felipe Melo, do nada ele vira o Dalai Lama, né? Ele encerra a entrevista. Não, o William não jogou por causa disso, tá explicado. Ficou bem claro porque o William não jogou, né? Ficou bem claro. Tá bem Se alguém claro. não entendeu... Tá dado. Bom, alguém quer comentar? Essa eu acho que impressionante, é até importante para que a gente crie debate aqui
sobre essa relação da imprensa, né? Porque, pelo menos a minha visão disso tudo, é de que o Juca Kfouri não estava errado. Era evidente que tinha algum problema com o Roger Guedes. Todo mundo sabe que o Felipe Melo mesmo cobrou o Roger Guedes em entrevista, já no treino no Uruguai um dia antes do jogo. O Roger Guedes esteve de fora de um jogo. Então, assim, teve algumas coisas que dão a crer que o Juca Kfouri não estava errado. Só que eu acho que você perde a sua razão a partir do momento que você chama o treinador de maleável, né? Um profissional. O Eduardo Batista está lá exercendo o seu trabalho. E outra coisa, eu li esse texto pela manhã do Juca Kfouri, é importante falar que no começo ele colocou como se fosse o jogo contra a Ponte Preta, que o Roger Guedes entrou no segundo tempo. E à noite ele mudou e aí ele explicou, não, foi contra o Peñarol. Então quer dizer, tem um desencontro de informação de ambos os lados ali, né? Acho que o Eduardo só peca quando fala de revelar a fonte, porque esse é um direito protegido pela Constituição Federal. É lei, né? É lei. Então, acho que ele só peca nesse aspecto. O Juca não tem que revelar a fonte, e se ele estiver mentindo, ele paga na lei por isso. Agora, ele tava... A pressão em cima dele vai ser algo inacreditável, porque deu para ver o quanto ele tirou um peso das costas naquela coletiva. E eu concordo com ele, assim, acho que muitas vezes o jornalismo, ele acaba pegando mais declaração do que futebol. Eu concordo plenamente com ele, não sei se vocês estão comigo nessa, mas eu concordo com o Eduardo. Acho que ele passou um pouco do tom, mas ele está certo no conteúdo. Eu acho que as declarações dele refletem muito como o jornalismo trabalha em cima do esporte, assim, né? O jornalismo esportivo. Eu acho que nós pegamos, às vezes, assim, e queremos colocar sempre a pressão em cima do treinador. Às vezes nem sempre é culpa do treinador, né? Às vezes o treinador pensa em uma coisa e não funciona ali no jogo e tal. E às vezes aspectos que também às vezes fogem do controle só do treinador, e a gente sempre procura um culpado, e geralmente o culpado é o treinador. Então, sempre isso vai criando uma carga em cima da pessoa, né? E no caso do Eduardo Batista, que deveria assumir o Palmeiras com uma pressão menor, porque é um time campeão brasileiro, então, teoricamente, seria um time mais tranquilo de você assumir, né? E é pelo contrário, você tem que ganhar, parece que o Eduardo Batista tem que ganhar toda a partida, porque se não ganha é uma crise, perde um jogo é uma crise. Então, eu acho que essa entrevista dele foi mais um desabafo por tudo que ele tem passado nesse tempo curto que ele tem do Palmeiras ainda, do que qualquer outra coisa, qualquer problema com o Juca, por exemplo. Eu acho que foi mais um desabafo desse todo da imprensa, do modo geral, assim, do que uma coisa ocasional com o Juca. Mas eu acho que também essa coisa de crise no Palmeiras, com negócio de ambiente, acho que essa coisa também não existe, porque sempre desde o ano passado acontece isso. O Palmeiras sempre estão falando que o Palmeiras está com o elenco rachado e alguma coisa assim, e na verdade isso não tem se mostrado dentro de campo, né? Até porque se fosse um elenco rachado não teria esse poder de reação que teve no segundo tempo, por exemplo. É um debate muito válido para nossa área, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, alguns exemplos assim da nossa imprensa, você vê jornalistas íntegros que fazem análises sérias, que não atacam jogadores, que estão na deles. Eles têm uma mídia muito pequena perto de um Neto, por exemplo. Um Neto que não tem nem jornalista e que não tem conteúdo nenhum e faz sua fama a partir de discursos raivosos e tal. Então, parece que hoje em dia você tem que escolher. Ou você sai na mídia, você fica famoso, ou você é um cara íntegro. E isso é muito preocupante, olhando para nossa área, porque não tem mais... É isso que foi comentado, parece que a manchete muitas vezes está sempre numa declaração, em algum fato fora do campo, do que no que aconteceu ali dentro, ou do que vai acontecer numa análise e tal. Então é algo preocupante para a nossa profissão, e o Eduardo, eu gosto muito da entrevista dele de ontem, eu acho que ele está correto. Antes de passar pro Adrien rapidinho, primeiro que uma coisa que parece muito, pelo que a gente tem reparado, até porque ultimamente tem surgido muito, como o mercado escasso, surgem novos nomes no futebol brasileiro. E parece que a imprensa, todo clube que tem um técnico novo que ainda não inspirou confiança, né, se é que dá para dizer assim, vive sob constante pressão, né? Você pega o Coritiba, o Pachequinho não pode perder um jogo no Coritiba. Se ele perder um jogo no Coritiba, ele já está sob pressão, ele já está sob críticas. A mesma coisa no Corinthians com o Fábio Carille, o Flamengo com o Zé Ricardo, o São Paulo com o Rogério Ceni, apesar de ser um ídolo do clube. É uma coisa que parece que a imprensa a todo custo quer colocar que o cara não tem credibilidade
e se torna um circo, né? Não dá chance de um cara crescer, né, no clube. E enquanto a imprensa não reconhecer que está errando nisso, a gente vai continuar com essa cultura no nosso futebol, sabe lá até quando, né? O Corinthians, depois que perdeu o Tite, por exemplo, eles batem em todo mundo que aparece ali. O Coritiba também é a mesma coisa, o Carpegiani era salvador da pátria no passado, perdeu algumas esse ano, foi eliminado, fora. Pachequinho perde algumas, já querem a saída também. Do Eduardo, a campanha do Palmeiras ano passado foi vitoriosa, né? Então, a pressão em cima do Eduardo, a gente sabia que ia ser grande, tanto por parte da imprensa, quanto por parte da torcida, acho que principalmente. O Palmeiras que tem uma das torcidas mais chatas do Brasil. Sim, a torcida do Palmeiras fica no pé mesmo, e quer resultado, até porque o elenco do Palmeiras foi investido, né? É caro. Então a torcida quer resultado. Sim. Mas jogar toda a pressão para as costas do técnico é muita sacanagem. Eu acho... Não, E essa imprensa que acaba batendo nesses novos nomes é a mesma imprensa que cobra por novidades. Renovação. Né? Por renovação. Quando um time contrata, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, eles falam, não, que isso não pode hoje em dia, que é um cara que não tem mais condição de estar treinando, que tem ideias ultrapassadas. Né? Mas quando contrata um Eduardo, quando dá chance para um Fábio Carille, para um Rogério Ceni, é essa mesma imprensa que bate nos primeiros 2 resultados negativos. Então, não tem uma coerência. Só um comentário rápido sobre o Eduardo, eu acho que ele sofre muito com a sombra do Cuca, né? Porque o Cuca saiu por problemas pessoais, acho que também com a família dele, alguma coisa relacionada à doença, mas o Cuca está desempregado hoje em dia, o Cuca está livre no mercado. A gente não sabe a situação do Cuca pessoalmente, se ele está pronto para voltar, mas ele está sem clube, então tem sempre essa pressão. O técnico campeão brasileiro, que está desempregado, que foi campeão recentemente com o Palmeiras, então vai ter sempre aquela sombrinha do Cuca em cima do Eduardo. Então, acho que isso agrava a situação dele. E o que aconteceu ontem, até é interessante se destacar, né? É que muita gente criticou a postura do Eduardo Batista. Mas tem ninguém olhou que o texto... não, porque o Eduardo Batista deveria ter tratado isso exclusivamente com o Juca Kfouri, mas a partir do momento que vocês publicam uma matéria, né, é um alcance muito grande. Por que o Eduardo não pode ter esse mesmo alcance para dar a sua resposta? E o lado do Juca Kfouri também não está errado, né? Porque afinal o jornalismo é tudo aquilo que alguém não quer que se publique, né? Então o resto é publicidade. E é isso que tá bem claro, inclusive. Mas o Eduardo tem que aceitar, não pode se cobrar, como o Gripe bem frisou, a fonte é sigilo, isso é princípio, mas também ele tem o seu direito de resposta. Sim. Ele tem o direito de responder, de dizer a sua visão da história, o que aconteceu, até porque ele foi chamado de maleável, né? De certa forma, ele não teve o respeito que merecia. E eu duvido que um jornalista faria um texto desse contra um Abel Braga, contra um próprio Vanderlei, porque cara mais cascudo. E aí o Eduardo não falou exatamente isso, mas quando você trata alguém como maleável, você está fugindo do futebol. Está fugindo do campo, você está falando da pessoa, do homem, está dizendo que ele é controlado pelo Alexandre Matos, pela diretoria. Aí eu entendo a revolta do Eduardo, sinceramente. Não, sem dúvida. Eu acho que isso nós da imprensa temos que ter o compromisso com a verdade, mas também tem que dar aquele tapa na cara com responsabilidade, né? Como o Felipe Melo bem diz, né? Acho que a gente tem que saber também contornar a situação, né? Não pode você partir pro lado pessoal, como bem o Gripe frisou. 6 horas e 56 minutos, algum destaque final, alguma coisa que querem pontuar? Aliás, final de semana temos clássico atletivo, né, no domingo. Domingo, o último além das 4 linhas, depois só no rádio na segunda-feira. E só uma questão sobre o Atlético, que até o Gripe deixou aberto naquele momento, o novo reforço, né? Chegando o Guilherme, que é um reforço que pode ser uma tragédia ou pode ser um grande acerto, né? Não tem um meio termo, porque é um jogador caro que chega ao Atlético, que tem um histórico de lesão complicado, e no Corinthians teve um histórico de comportamento, que é muito mais sério, né? Você falar mal de técnico, você ficar... Parece que ele só tinha vontade de jogar quando ele estava no banco, né? Porque em campo é que não via essa vontade. Mas é um jogador que, se entrar nesse time do Atlético com vontade, o que eu acho difícil, mas se ele entrar com vontade, ele tem tudo para ser um cara para chamar muito ali a responsabilidade, porque tecnicamente seria o jogador mais forte do elenco. Aliás, muitas novidades no futebol paranaense, né? O Paraná Clube hoje anunciou o zagueiro Wallace, que estava no Mirassol. Ainda fechou, vai apresentar na segunda-feira o lateral direito Cristóvão, que era do J. Malucelli, ainda tem negociação
avançada com o atacante Minho, que disputou o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco de Paranaguá. No Atlético essa semana também chegou o Eduardo Henrique, também além do Guilherme ainda tem o Bruno Figueiredo, volante do Audax, que pode chegar ao Atlético, né? Deve chegar, né? O Paraná que furou os olhos do Coritiba, né? O Coritiba tava de olho no lateral Cristóvão, o Paraná foi lá, rapidinho e puf, pegou. Fez o caminho inverso, né? O Coritiba também geralmente costuma atravessar o Paraná. O Paraná mostrando que esse ano as coisas estão diferentes. Estão espertos. Expectativas para o Atletiba, Matheus Gripe? Eu só espero que não seja que nem no passado, que a final se decida no primeiro jogo, né? Que a gente tenha pelo menos uma decisão aí 180 minutos equilibrada. Essa é a expectativa, não tem palpite. Lucas Capanema? Espero um jogo bem mais equilibrado também, né, do que foi durante o Campeonato Paranaense na temporada regular, né? Eu acho que o clássico tende a ser bem mais equilibrado e é até difícil arriscar um vencedor. E a incógnita do autor, Gabriel Belo? Titular, misto, alternativo? E já foi dito que provavelmente teremos as principais peças em campo. Não talvez o time titular na íntegra, né? Porque tem jogo da Libertadores já no meio da semana. Mas é provável que o Atlético vá com um time sério a campo, com seus principais jogadores. Coritiba, aquele sangue no olho de reverter resultado, né? No passado perdeu o título pro Atlético, brigando para voltar a conquistar o Campeonato Paranaense após 4 anos, né, Adriano Wozniak? Exatamente. O Coritiba ele vem com um retrospecto negativo, né, nas decisões que teve em casa, né, nos últimos anos. Vai pegar o mesmo adversário do ano passado. Decidindo o Couto de novo. Decidindo o Couto de novo. Agora que o Belo falou que provavelmente as principais peças do Atlético vão estar à disposição, então acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Também não arrisco favorito. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a pressão é muito mais em cima do Coritiba. Eu também acho, né? Só o estadual, o Atlético na Libertadores tem essa desculpa ainda. A pressão. O Atlético tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, né? O Coritiba sobrou o estadual e o campeonato. Então... Bom, esperamos então, pelo menos que um campeonato tão conturbado como esse termine de uma forma boa, né? Sendo decidido pelo menos na bola. Exatamente. Matheus Gripe, grande obrigado. abraço, até semana que vem. Adriano Wozniak. Valeu, Gui. Lucas Capanema. Destacar também a vitória do Atlético Mineiro em cima do Libertad, 2-0, né? 2-0 o Galo. Gol do Robinho e do Fred, se não me engano, voando baixo, né? Time forte, o Galo tá da liderança do grupo 6 e hoje tem Grêmio, né? Hoje tem Grêmio e Guarani do Paraguai às 9h45 da noite. Jogo esse. Gabriel Belo, forte abraço. Bom, além das 4 linhas vai ficando por aqui. Segunda-feira, no rádio, tudo sobre o Clássico Atletiba. E daí na próxima quinta-feira tem convidado. Teremos convidado aqui no programa para falar dessa semana de Clássico Atletiba, de Libertadores. Tem também aí decisão do Campeonato Paranaense no outro domingo, dia 7. Aí alguém vai sair com o caneco e tudo lógico, você confere aqui no Além das 4 Linhas. Vamos ficando por aqui, segunda-feira, 6h30 da tarde, na Rádio Teia. E daí, na próxima quinta-feira, estaremos de volta aqui na TV, no Facebook. Um abraço e até mais!